Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala, Manaus Digital! Sejam bem-vindos ao primeiro, melhor e maior podcast de empreendedorismo da região norte. E sejam bem-vindos também ao 29º episódio da nossa temporada. Pois é, já se passou tudo isso. Eu sou a Michele Guimarães e estou aqui hoje para conversar com vocês. Hoje eu estou sozinha, meus parceiros João e Léo David não podem estar aqui. Então, quem manda nesta bagaça hoje sou eu. E aí, a gente vai conversar hoje sobre oportunidades de negócios na sustentabilidade. Porque sustentabilidade é muito mais do que falar de meio ambiente. E é um papo que eu vou ter com uma pessoa que tá mandando bem pra caramba nessa área, tá revolucionando o mercado local, quiçá o nacional, quiçá o internacional. Enfim, deixa eu chamar logo aqui o Fernando Lindoso. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pela oportunidade, Michele. Obrigado pela audiência de todos aí. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessas oportunidades com vocês. Olha só, Fernando, você não está falando, como eu disse antes, você não está falando com qualquer um. A gente tem muito orgulho de ter batido aí no último mês mais de 30 mil audições, viu? Então, é sinal de que as pessoas estão gostando do Manaus Digital e principalmente de vocês, convidados, que trazem os conteúdos maravilhosos. Então, é essa galera que você está falando, com quem quer empreender, com quem quer alavancar carreira, porque a gente está aqui para fazer o nosso estado, a nossa cidade e a nossa região, né, da região norte crescer. Mas, Fernando Lindoso, a gente sempre faz uma pergunta clássica aqui no Manaus Digital. Quem é você na fila do pão? Nos conte, por favor. Bom, eu sou o pai da Maria Luísa e da Maria Helena. Eu começo falando por elas porque elas são as minhas musas inspiradoras, junto com a minha mulher, claro, mas é por elas e para elas que eu trabalho. Fernando é um empresário, ainda posso dizer um jovem empresário, que há mais de uma década empreende e acredita que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas pelo nosso trabalho. E hoje eu estou numa caminhada que me trouxe até a Enforce Green Solutions, do qual hoje eu sou CEO e founder. E eu acho que é a partir daqui que nasce um novo Fernando, um Fernando que acredita que pode fazer a diferença, pode ganhar dinheiro empreendendo, mas também pode deixar um legado para quem mais. Então, hoje eu sou o pai das Marias e eu sou o CEO da Enforce, mas eu penso sempre nelas e construo tudo que faço baseado no que eu vou deixar para elas também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Vamos um pouquinho lá atrás. Qual é a tua formação? O que tu já fez antes? Só para eu falar um negocinho aqui para a galera. Legal. Eu sou formado em Direito, nunca atuei como advogado. Antes mesmo de me formar, eu montei minha primeira empresa, uma empresa na área de marketing promocional, no qual eu fiquei 9 anos à frente. Era uma empresa que eu meti a cara mesmo, sem apoio da família. Eu sou filho de funcionário público, meu pai, minha família completamente dos dois lados, de todos os lados, advogado. E eu, ovelha negra empresarial da família, quis ser empresário ainda na faculdade, então desenvolvi aí as habilidades que um bom empresário precisa. Fiz muito com pouco e consegui construir aí um caminho bem legal. Cheguei onde eu realmente queria em relação ao mercado publicitário, estava muito feliz e satisfeito, mas quando a minha primeira Maria nasceu, você sabe que o mercado publicitário ele é um pouquinho agressivo do ponto de vista de tempo, de prazo, então para isso a gente tem que se dedicar muito. Então quando a Maria Luísa nasceu, eu fiz uma reflexão e falei, o que eu posso fazer
para trabalhar menos e ganhar mais e estar mais presente na vida da minha filha. E foi quando eu tirei assim uns 6 meses para estudar e as oportunidades começaram a aparecer. Foi quando eu vi que o mercado de sustentabilidade era um mercado que estava em ascensão. Isso foi em 2016 para 2017. E de lá para cá a gente construiu um caminho até chegar hoje no que é a Enforce. E é por aí que a gente está caminhando. Olha só que interessante. Por que eu te pedi para falar com mais detalhes? Porque hoje o mundo, né, a gente vive um dinamismo tão grande que foi-se o tempo que você ficava preso à sua área de formação ou à sua primeira área de atuação. Tu é advogado, trabalhou com publicidade e hoje está trabalhando, né, com negócios sustentáveis. Então, uma coisa aparentemente não tem nada a ver com a outra. E aí, antes da gente entrar na Enforce, eu queria te fazer uma pergunta que é justamente para a gente trazer essa reflexão para quem está nos ouvindo. Quais habilidades tu desenvolveu ao longo desse tempo todo que te fizeram ter segurança para mudar radicalmente assim, a tua, né, as tuas atuações? Legal. Semana passada, inclusive, quase que eu vou num estúdio de tatuagem, faço uma tatuagem muito pensando nisso que você acabou de colocar. Eu acredito que mais do que a questão da resiliência que um bom empresário, qualquer ser humano adulto precisa ter, eu acho que a palavra certa que a gente precisa ter na nossa vida, e é importante que a gente entenda isso, não só como uma questão do lixo, tá? Mas eu acho que saber se reciclar, eu acho que é o mais importante da vida do ser humano. Saber aproveitar cada ciclo, enxergar que aquele ciclo acabou e desenhar um novo ciclo para aquilo que você acredita, não importa. E um ponto que eu acho muito interessante e que eu costumo bater muito desde a época que eu atuava no mercado publicitário um dos maiores publicitários do Brasil, o Washington Oliveto, ele não é publicitário, ele não é publicitário de formação, ele é um cara que ele se fez um publicitário, e eu usava ele como exemplo quando eu estava trabalhando na publicidade. Por quê? Porque mesmo eu não tendo a formação, eu conseguia sentar com um publicitário e ele nem perceber que eu não era um publicitário. Olha só. E eu acho que hoje, mais do que há 10 anos atrás, isso já tinha, mas hoje mais ainda, com podcast, com YouTube muito mais democrático, com as pessoas sabendo falar mais o que sentem, sabendo passar mais o que sabem. Hoje você consegue ser o que você quiser ser com a internet. Eu acho que se você souber pesquisar, se você usar a internet a seu favor, você pode amanhã virar um chefe de cozinha sem ter nunca feito uma faculdade de gastronomia. Enfim, depende muito do seu querer. E essa questão da reciclagem, a internet te dá a possibilidade de você reciclar o seu ser de acordo com aquilo que você gosta. E trabalhar com o que você gosta, eu acho que é um grande ponto diferencial na vida das pessoas. A gente conhece muita gente que sobrevive no trabalho, sonha se aposentar, e é engraçado que quando você conversa com a maioria dos empresários de sucesso, são pessoas que não querem jamais se aposentar. Então é um contrassenso que tem muito grande entre um funcionário público e um empresário, que às vezes o empresário, às vezes não, na maioria das vezes o empresário trabalha muito mais, mas ele não quer se aposentar. O funcionário público às vezes trabalha bem menos, mas por estar trabalhando em algo que não te satisfaz ou te traz uma felicidade, tudo que ele mais quer é poder se aposentar e fazer o que ele gosta, ou enfim, ele vive a vida inteira em busca de um fim, e ele não aproveita, a maioria das vezes, muitas pessoas não aproveitam esse ciclo, né? Pois é, né? É exatamente uma questão que vale a pena a gente refletir. Eu, por exemplo, também eu adoro trabalhar. Eu acho que eu não me vejo parando de trabalhar. O que a gente pensa, lógico, ao longo dos anos é desacelerar, mas parar, pelo menos, né? A gente que é empreendedor.
E aí as pessoas sempre ficam depositando uma futura felicidade. Aí quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, né, tantos anos de contribuição, eu vou ser feliz. E esquece de aproveitar justamente essa época que você está na ativa. Lógico que num país como o nosso, e eu acho que tu concorda um pouco comigo, é complicado das pessoas quererem empreender, né? É muito mais fácil quererem ser concursados, servidores públicos, pela questão de instabilidade, num país tão instável, político e economicamente falando. Mas quantos desses estão trabalhando apenas pelo dinheiro? E aí você perde anos da sua vida infeliz, não aproveita esses anos, perde a sua juventude, né? Vai se aposentar com 60, 65 anos e não viveu na sua plenitude o trabalho, que é algo muito bom, justamente por causa disso, porque não conseguiu conectar aquilo que gosta e saber fazer essas mudanças também, essas transições, com aquilo que espera ser remunerado, né? Aquilo que espera obter financeiramente. Então, acho que vale a reflexão para os nossos ouvintes, né? Não ter medo das mudanças, porém, se preparar para elas, não é não? Sim. E viver, eu acho que a palavra-chave é viver. As pessoas buscam a felicidade em pontos de chegada e esquecem que a felicidade está no caminho, entendeu? Não importa. A grama do vizinho sempre vai parecer mais verde do que a nossa. Não quer dizer que ela é mais verde, mas ela sempre vai parecer mais verde que a nossa. Eu acho que eu ouvi de uma pessoa mais velha uma vez que a vida é uma montanha-russa. Você pode fechar os olhos assim, você já foi numa montanha-russa com certeza, né? Se você fechar os olhos, a agonia que você sente da queda ou da subida é exatamente a mesma que se você tivesse de olho aberto. A única diferença é que de olho aberto você está vendo a vista, você está rindo, você está aproveitando, você está vendo alguma coisa. Então, a vida é isso. Se você está com problema, abre o olho, tenta enxergar à vista algo positivo disso, porque lá na frente, hoje você está caindo, lá na frente você está subindo, e ninguém sobe só e ninguém desce só também. Verdade. Eu acho que é importante você aproveitar o meio e não o fim só. É verdade. Então fica aí a reflexão, caros ouvintes do Manaus Digital. Vamos aproveitar a jornada, não só Fala, pessoal. Ambição. Olha quem chegou! Eu já tinha dito que quem estava mandando nesta bagaça hoje era eu. Mas seja bem-vindo, João. Mas vamos lá, vamos tocar o assunto. Bora e lá, aí, Fernando, conta aqui pra gente como é que nasceu a Enforce, bicho? Porque tu mudou da água pro vinho, e aí como é que tu enxergou essa oportunidade, criou a Enforce, enfim, conte-nos tudo. 2017, eu estava em Brasília, e aí encontrei um tio meu, e ele falou, meu filho, tem um pessoal querendo investir em transformação de resíduo em energia na Amazônia. Como assim, tio? E aí ele virou para mim e mostrou o projeto, eu falei, tá, é isso que eu quero. Eu nem sabia o que se tratava, mas eu falei, não, pode marcar uma reunião para mim que eu entendo disso. E aí eu fui pesquisar, corri para a internet, fui ver do que se tratava e fui para a reunião. A reunião na verdade foi em novembro de 2016, eu tive essa reunião. E quando foi em fevereiro de 2017, a gente já estava apresentando o projeto na Suframa aí para o primeiro projeto do qual a gente estruturou, que era o desenvolvimento de uma usina de larga escala para tratamento de resíduos, transformação em energia. E aí aquela coisa do amadurecimento, né? A gente começou a trabalhar aquilo, eu entrei naquilo por uma euforia, por uma vontade de mudar, mas comecei a estudar, viver aquilo, me dedicar realmente de corpo e alma ao tema, e aí foi quando eu fiquei mais próximo do inventor e surgiu uma oportunidade de comprar uma tecnologia que não fosse
em parceria com nessa Joy Venture, com essa outra empresa que queria montar a estrutura aqui. E aí foi quando nasceu a Eletroroda, que é hoje um dos nossos produtos chaves. A gente está desenvolvendo essa tecnologia desde 2017, que é uma nova matriz energética. A gente comprou essa tecnologia e vem desenvolvendo ela aí já vai fazer 3 anos. E assim, lá atrás, se você me perguntasse em 2017, não, Fernando, você tá largando certo para investir em inovação, em tecnologia, eu não tinha ideia do quanto era difícil, do quanto era mais difícil trabalhar com inovação e tecnologia do que só empreender por si só. Você trabalhar com serviço, você trabalhar com comércio, já não é fácil. Mas você trabalhar com inovação e tecnologia é incrivelmente mais difícil e mais complicado no Brasil, por uma série de burocracias e por uma série de, como que eu posso dizer, ineficiência do Estado em termos de proteção, de propriedade intelectual, em termos de uma série de coisas. A falta de apoio para pesquisa e inovação no Brasil, para a empresa, ainda é muito grande. E assim, aprendi na pele, a gente caminhou aí esses anos todos com investimento anjo, com investimento próprio. A gente botou nosso capital aqui, a gente não tem capital bancário, a gente não tem capital de empréstimo, foi 100% privado, 100% dos sócios, dos acionistas, e a gente foi caminhando na Eletroroda aí por esses anos, até que em 2019 surgiu uma oportunidade para a gente conheceu um grupo de fora, do qual a gente começou a ter uma relação comercial bem interessante, e a gente enxergou que, num futuro muito próximo, a gente finalizando a tecnologia, possivelmente a gente iria vendê-la. E aí foi quando bateu dentro do meu coração aquele sentimento da primeira conversa: opa, o lixo é um problema. Eu já tinha me apaixonado pela questão de transformar um passivo em ativo, e você tirar um problema da sociedade e transformar aquilo numa solução. E aí foi quando a gente virou e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, a Eletroroda vira um produto da Enforce, a gente cria a Enforce, a Enforce Green Solutions, né? O nome já diz tudo. Aqui a gente usa a força da inovação para desenvolver tecnologia verde, tecnologia sustentável, Enforce Green Solutions, né? Então, assim, a gente juntou um pool de pessoas. Acho que o que a gente tem de mais valioso aqui, sem dúvidas, vem até antes da tecnologia, de qualquer tecnologia que a gente tem aqui, são as pessoas. O nosso time aqui é sensacional, tanto na parte de mecânica, engenharia, na engenharia como um todo, na parte de meio ambiente, de engenharia do trabalho, comercial também, já que sou eu que estou falando aqui. E mais uma vez, assim como eu fiz com a publicidade, eu me dediquei de corpo e alma. Hoje eu sento ali com o mecânico e falo de engenharia mecânica com ele como se fosse um engenheiro mecânico. Eu acho que essa reciclagem, ela serve também para que você consiga viver melhor esse meio entre um caminho e outro e conseguir ser feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente feliz do que faço, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os percalços, porque hoje a Enforce, ela começa a entregar os frutos que a gente que a gente plantou há 2, 3 anos atrás. Hoje a gente já tem tecnologias próprias, a gente já conseguiu chegar em um modelo de negócio escalável, que a gente está começando a buscar já um novo tipo de investimento para que isso possa, primeiro, com muito pé no chão, a gente consiga ser referência em Manaus, depois referência no Norte, depois referência no Brasil e, por que não, no mundo, já que a internet ela nos conecta em termos de conhecimento, ela também abre portas para a gente em termos de expansão. Cara, assim, eu achei que eu era maluco, tá? Mas assim, eu tô vendo essa Eletroroda aqui, eu falei, meu Deus do céu. Como você falou, né, assim, eu tenho um pouco de experiência também com esse lance de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, né, de inovação.
E realmente não é uma área fácil, né? Toda reunião que eu tenho semanal com o pessoal lá da empresa, a gente fala assim, pô, a gente podia estar vendendo pão, né, gente? Por que a gente resolveu entrar nessa, né? Então realmente tem essa questão aí. Mas, cara, esse negócio aqui vai num outro nível. Me conta aí, como é que funciona esse negócio, cara? É uma tecnologia, na verdade é um dispositivo gerador de torque. A gente gera torque. Esse equipamento ele foi desenvolvido não para gerar energia, tá? Esse equipamento foi desenvolvido para mineração. O inventor dele não enxergava ele para essa função, ele enxergava ele para função de torque mesmo. Foi quando, na conversa que a gente teve em 2017, eu virei e falei assim, não, isso aqui precisa ser um equipamento de geração de energia. Ele já tinha feito os estudos para geração de energia e a gente foi para cima e começou a desenvolver isso. Fez uma de mesa, aí depois fez uma de 3,5 metros, fez uma de 7 e agora a gente já está caminhando. Na verdade já existe, a primeira roda que foi feita, ela tem 14 metros, ela fica numa fazenda. Infelizmente a pessoa que investiu, o primeiro investidor e o primeiro parceiro do inventor nesse projeto faleceu, e aí aquela coisa, acabou caindo no nosso colo e eu falei, não, eu vou abraçar isso aqui, vou acreditar e vamos fazer isso acontecer. E, enfim, uma loucura, mas uma loucura do qual a gente respira e vive aí já tem um tempinho. E a gente conseguiu linkar isso com a loucura também de transformar, de digitalizar e transformar os resíduos que são toneladas e toneladas diariamente, que não só aqui, né, em qualquer lugar do mundo, o lixo é um problema. E aí a gente enxerga um caminho muito paralelo entre a roda e os resíduos, do ponto de vista que hoje não se gera. As grandes empresas de geração de energia dificilmente não têm fontes híbridas. Então, baseado nisso, a gente enxergou que essa sinergia ela é extremamente positiva, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista estratégico e operacional. Muito bacana, Fernando, assim, impressionante, tanto a disposição, né, quanto o desenvolvimento tecnológico, né, é um produto muito, muito legal. A gente sabe que o empreendedor, né, ele tem essas duas vertentes, né, principalmente para a gente que lida com inovação, né, você tem que ter tanto essa vertente da criação, da invenção, da inovação, né, de você criar a tecnologia ou juntar as coisas, né, evoluir a tecnologia, mas também tem muita vontade de business, né, de negócio, porque não basta você ser bom tecnicamente, né, você tem que estar com... O meu advogado, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele sempre fala, Fernando, o que difere o louco a loucura do sucesso é só o resultado. Então a gente está aqui caminhando nessa loucura em busca do sucesso. Então a gente quer fazer acontecer, a gente quer transformar e é uma linha muito tênue entre a loucura e o sucesso. E realmente o resultado é o que faz a diferença. Então não adianta nada a gente caminhar isso tudo se a gente não conseguir entregar o mínimo do resultado possível. E o resultado ele é muito interessante do ponto de vista do que representa energia para as pessoas. Eu sou um advogado formado em Direito, eu tenho MBA em Gestão Empresarial, atuei anos na área de marketing e hoje eu sou uma pessoa que consegue estudar e enxergar algumas coisas relacionadas à energia, a questão da sustentabilidade como um todo, mas é tão básico a energia. A gente não tem água no Nordeste, não é porque não tem água. Tem água no Nordeste, só que está no solo. Você não tem energia para tirar essa água. Então a energia ela é vital. A energia ela é vida. A energia é capaz de dar água onde não tem água, de tratar a água onde tem uma água suja. As pessoas não conseguem dimensionar o que é energia até ela não ter. Eu Sim. acho que é o tipo de coisa que há 3 semanas atrás eu fui fazer uma instalação de um projeto nosso que a gente fez uma parceria com a Universidade da Inglaterra. A gente instalou um biodigestor numa comunidade indígena
na entrada do Rio Cuieiras, no começo da Navilhanas ali. E a gente chegou lá e o gás de cozinha para eles tá na faixa de R$ 150 o botijão. Nossa. Então, assim, eles vão cozinhar, quando eles vão cozinhar basicamente com lenha. Então, você tem ali dois impactos. Um impacto econômico, né, que você tem um problema de não conseguir comprar, que é o gás, e o impacto de saúde. Porque aquela pessoa que cozinha com fogão a lenha, uma coisa é você cozinhar no fogão a lenha, eu vou cozinhar no fogão a lenha no final de semana, vai ser uma pizza que eu vou fazer. Uma coisa é você fazer arroz e feijão todo dia no fogão a lenha e você respirar aquela fumaça ali durante 20, 30 anos. O impacto disso na tua saúde é imenso, porque você está respirando a fumaça ali todo dia. E mais do que isso, eles não conseguiam enxergar o valor do resíduo deles. A gente colocou um biodigestor e a família agora consegue jogar todos os restos de comida nesse biodigestor, está jogando os restos, as fezes das galinhas e dos porcos lá, e eles têm 7 horas de gás por dia, gerado por eles mesmos ali, pelos restos, os resíduos orgânicos dele, estão gerando gás ali. Então ele acabou com aquele problema de ter que comprar o gás de cozinha, e ele já está resolvendo um problema que ele tinha, que ele simplesmente jogava o lixo dele sem saber para onde ia, enfim. Mesmo estando numa comunidade isolada, é incrível como as pessoas não têm ideia de onde vai o lixo, tá? Sim. A gente meio que esconde isso, né? Eu tenho essa impressão, sabe? A gente meio que esconde isso, é um negócio que ninguém quer olhar, né? Quando tá perto ele incomoda, mas quando tá longe a gente esquece, a gente realmente não liga. Se tu ficar do lado de uma lata de lixo meia hora, você vai estar incomodado com aquele cheiro. Se essa lata de lixo estiver do outro lado da rua, pode ficar o cheiro que for, que você não vai levantar para arrumar esse lixo. E assim a sociedade. Então, hoje, quando você fala de resíduo, aí eu vou filosofar aqui. A gente hoje vive um momento ímpar na nossa vida, que é a questão da pandemia. E talvez um dos maiores culpados disso tenha sido a falta de saneamento no mundo. As pessoas... é um vírus que se alastra também pela sujeira. Não é só pela sujeira, também pelo egoísmo. Porque quem não usa máscara acaba que passa para o outro, enfim. É um vírus que se espalha pelo egoísmo, mas a questão sanitária ela é básica. Eu fui para o interior em fevereiro e estava no auge do Covid aqui na nossa região. Quando eu cheguei lá e eu vi o lixo da cidade em cima de uma balsa, o lixão é em cima de uma balsa, não um lixão por si só, é um lixão em cima de uma balsa. E o urubu estava comendo o lixo hospitalar junto com o lixo da cidade. Então, assim, a gente fala do morcego, o chinês comeu um morcego, filho da mãe passou... Cara, o nosso urubu tá comendo o sangue com Covid. E aí? Acho que a gente tem uma cepa só da nossa região, a gente está de parabéns. Porque a gente tinha possibilidade e potencial para ter várias cepas. Porque as questões sanitárias aqui são absurdas. Você não precisa ir nesse interior. Você vai aqui em Manaus, tem uma quantidade de lixeira viciada e a gente não tem ideia. Há menos de um mês atrás, uma das maiores indústrias do nosso polo teve uma apreensão de etiquetas numa lixeira viciada, no Distrito 2. Isso é absurdo. Isso é absurdo não só do ponto de vista sanitário, mas é absurdo do ponto de vista empresarial. É uma falta de compliance, uma falta de governança que não condiz com a tecnologia, com tudo que a gente vive hoje. E é para isso que a gente trabalha, tá? A gente hoje está desenvolvendo as nossas tecnologias para que a gente consiga fechar essa cadeia e trazer aquela palavrinha que tanto se fala nos últimos tempos, que é o ESG, trazer o ESG de fato para o lixo, para o resíduo. É você conseguir mostrar que ser environmental, ser ambiental, social e ter esse controle, essa governança do teu lixo
além de ser uma segurança para você, além de você ter a questão de você mostrar o valor do resíduo para os seus funcionários, para a sociedade que está em volta da sua empresa, e a questão de meio ambiente, da economia de carbono que você deixa de emitir, é você conseguir controlar o básico. Uma empresa multinacional não saber para onde vai o seu lixo é muito pior do que você, Michele, não saber para onde vai o lixo que você joga no condomínio, que você não tem a gerência disso. Mas essa empresa, ela tem a gerência, ela paga alguém para tirar esse lixo. E ela não consegue controlar isso. Então, isso para mim é uma das coisas mais absurdas, e é para isso que a gente trabalha hoje, é para resolver esse problema, para fechar essa ponta e fazer as coisas acontecerem. Eu estava dando uma olhada nos reports, né, esses últimos dias aí, porque minha filha está com um trabalho sobre clima, né, e sobre ESG no colégio. E eu olhei umas coisas bem interessantes sobre emissão, né? Tem alguns sites que tem tem os dados, né, de emissão do mundo inteiro. E é interessante como a gente aqui no Brasil ainda tem o PIB, né, o nosso produto interno bruto, acoplado com a nossa emissão. Então, se você vê os últimos anos do PIB do Brasil, né, teve uma ascensão, e aí os últimos 2, 3 anos teve uma queda, né, de PIB. E a emissão, ela acompanha o PIB. E uma das coisas que a gente tem medido nos últimos anos, né, e os países estão todos se comprometendo, né, em 2050 virar net zero, né, de emissão de gases de efeito estufa, né. Uma das coisas que a gente acompanha é isso, né, é que assim, como a energia é muito importante, e assim, a energia ela é o driver do crescimento do país. Então, se a gente não tem fontes limpas de geração de energia, o que acontece? A gente está condicionando a evolução do nosso país, a evolução econômica do país, né, socioeconômica, a emitir mais gases e piorar o meio ambiente. Então, o grande problema, né, o grande desafio é como é que a gente continua com o progresso, né, a gente continua com a evolução econômica, com fontes limpas, né, com fontes mais limpas e renováveis, que não emitam, né, que não dependam assim, de emissão de óleo, de gás, né, para a gente poder, né, desvincular uma coisa da outra. E é interessante como o Brasil está atrasado nisso em relação a alguns outros países, né? Você vê o gráfico da Noruega, por exemplo, é um negócio impressionante. Como o PIB deles não tem nada a ver com quanto eles emitem. A emissão só cai e o PIB só cresce, né? E o nosso não, o nosso é completamente, as curvas acompanham, são curvas irmãs. E então, aí eu acho muito interessante isso. Eu queria, aproveitando esse gancho, Fernando, quando é que essa maior fiscalização... Na verdade, a pergunta é a seguinte: quando é que vai começar a apertar de verdade no calo, né, das empresas, do governo? O que está tendo de movimentação, seja legislativa, não sei. Como é que, né, quando é que o negócio vai evoluir de fato? Eu vou começar comentando e depois eu termino com a tua resposta aí. Uma vez, há uns 1 ano e meio atrás, eu estava conversando com um gestor de uma grande empresa comercializadora de energia em São Paulo, e ele virou e fez, assim, sem questões políticas, eu não tô botando a culpa em ninguém, nem estou falando de partido A ou partido B. Sim. Mas ele comentou isso há 1 ano e meio atrás, ele virou e falou assim: olha, a gente tinha que agradecer todos os dias a Dilma, porque ela evitou uma crise energética. O que a gente está vivendo hoje era para ter acontecido na época da Dilma. Se a gente não tivesse tido o petrolão, possivelmente essa crise energética teria acontecido em 2017, 2018. Isso já era uma consequência. O Brasil, ele não tinha... a questão da crise hídrica, tá? Ela é realmente, de fato, é uma questão climática, é uma questão que envolve toda essa mudança, enfim, todas essas questões que a gente está vendo que está acontecendo no mundo inteiro, não é só uma exclusividade nossa, mas que a gente realmente está passando o pano. Mas o mínimo de crescimento no Brasil causaria uma crise. Hoje, se o polo recebesse 50 indústrias de uma vez, você não teria.
energia suficiente para isso. Então, não basta só você querer crescer, senão vai acontecer exatamente o que o João comentou. A gente vai ter aqui que ligar a termoelétrica, vai ter que ligar gerador a diesel, e aí a gente vai ter que acompanhar o gráfico com energia suja, para poder atender essa demanda. E aí, voltando para a questão que você perguntou, Michele, a gente não consegue... Se você puder refazer a pergunta, só para eu conseguir fechar uma conexão aqui do meu pensamento, eu te agradeço. Então, o que eu quero saber é o seguinte, se está tendo movimentações, como eu falei, legislativas, fiscais, para que realmente sejam implantados, né, as matrizes de sustentabilidade, as empresas realmente se preocuparem com a sua logística reversa. Eu vejo que várias empresas estão começando, mas quando é que esse mercado realmente vai estar mais maturado? Eu acho que toda a política de incentivo, tudo que vem sendo feito pelo governo, mais uma vez a gente fala na questão do governo passar o pano e de fingir que nada está acontecendo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela era para ter sido implementada até a Copa de 2014. Era para a gente ser lixão zero até a Copa de 2014. Eu acho que já vai fazer uma década, né? E a gente ainda não pôde nem executar isso. O que mudou, eu acho que o ponto-chave de mudança foi o marco do saneamento. Você traz para o privado a possibilidade de investir na questão dos resíduos e na questão dessa mudança. Eu acho que eu falo muito de resíduo porque o resíduo ele é a curva que você consegue fazer para chegar perto de países europeus e países asiáticos, tá? Porque se a gente for falar de energia solar, a energia solar ela é muito legal, mas voltando para as conversas que você tem com grandes geradores, ela é uma energia romântica. Porque ela é uma energia bonita, porque você vira e fala, caramba, eu vou gerar energia do sol na minha casa. Mas à noite você não vai gerar energia. Então, no horário de pico, no horário de alta demanda, você não gera energia, então ainda é uma energia muito romântica. Ela gera uma energia que hoje trabalha no sistema de compensação, mas ela não supre a demanda maior de um país, a demanda maior de um... Se fosse hoje, com a tecnologia que a gente tem de energia solar, se você fosse sustentar um país como os Estados Unidos, você precisaria cobrir todo os Estados Unidos com placa solar e ter mais 5 Estados Unidos, além do primeiro, são 6 Estados Unidos inteiros, para você chegar perto de compensar alguma coisa do que se consome de energia. Então, está muito longe de ser só energia solar. Então, por isso que eu falo sempre da importância da energia do resíduo, porque você resolve 2 problemas. Você tira aquele passivo que hoje está indo para o aterro, que hoje está indo para o rio. Aqui em Manaus são 27 toneladas por dia que a prefeitura consegue tirar do rio. Imagina que ela não consegue, entendeu? Sim. Então você tem petróleo. Você tem hoje um processo, se você fizer pirólise nesse plástico, ela volta a ser petróleo. Se você fizer gaseificação, ele vira syngas e você gera energia do gás. Se você fizer carbonização, você transforma lixo em carvão. Então, assim, o que falta hoje no Brasil e que falta para essas empresas ainda é uma política mais interessante do ponto de vista de investimento. Mas, hoje, está na pauta aí também a questão de formalizar o mercado de carbono no Brasil. Eu acho que isso vai ser o diferencial, vai ser o ponto que vai fazer a gente, de fato, entrar num cenário global e aí a gente vai conseguir ver muita coisa acontecendo. E de umas 3 semanas para cá, Michele, tem uma nova pauta acontecendo que poucas pessoas, eu não sei se já ouviu falar, você sabe o que significa greenwash? Sim, já ouvi falar. Pois já li um pouco. Tem muita empresa fazendo greenwash. São empresas que são extremamente poluidoras e estão comprando a poluição, tentando apagar essa poluição com projetos verdes em paralelo, mas sem acabar com o seu processo poluidor. É aquela coisa, eu não estou nem aí, eu vou continuar poluindo,
mas eu vou buscar alguns projetos aí que eu possa fingir que eu estou fazendo algo verde para poder me limpar. Só que isso também não vai colar. Eu acho que aí é que eu acredito que seja o ponto mais determinante do momento que a gente está vivendo, quando a gente fala o que é a mudança do passado para o futuro da sustentabilidade no mercado, tá? Quando você vê o banco se preocupando com isso, quando você vê o banco emprestando, tirando dinheiro do bolso para fomentar isso, banco não dá ponto sem nó, você sabe disso. O banco ele não investe em nada que não seja lucrativo para ele. Então, quando a gente vê um cenário onde os maiores fundos internacionais estão voltando seus investimentos para isso, a gente vê aqui hoje, e aí eu destaco aqui com felicidade até, a gente vê hoje a Bemol se destacando no mercado amazonense como a primeira empresa a emitir debênture ESG, que quem comprou foi o Bradesco. O Bradesco não ia investir por burrice, entendeu? Eu acho que o que vai mudar esse cenário, e aí eu trago isso como uma oportunidade para Manaus, eu tenho batido muito nisso nas reuniões comerciais que eu participo, CDL, Panamazônia, e outras que a gente está presente. Eu falo, gente, vocês não estão enxergando. E aí tem uma barreira muito grande de uma das coisas que você falou no começo, tá? Você falou que as pessoas ainda confundem muito sustentabilidade com ambientalismo. A sustentabilidade, ela é economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa. No meu ponto de vista, não existe nenhum desenvolvimento sem a palavra sustentável. Porque se você desenvolver qualquer coisa que não seja economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, daqui a 5 anos você vai estar fazendo igual um monte de gente está fazendo hoje. Você entra numa empresa que não tem lâmpada de LED. O cara está desesperado, falando, não, eu vou trocar minhas lâmpadas para LED. É igual eu querer hoje construir um prédio e botar tudo de lâmpada amarela. Daqui a 3 anos eu vou querer trocar para LED. Então eu não estou desenvolvendo. Eu estou fazendo alguma coisa que daqui a alguns anos eu vou ter que voltar para dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, essa oportunidade que a gente vive aqui, e que a Bemol abriu esse corredor, abriu essa eu acho que ela tirou a fumaça da frente do rosto de muito empresário, vou dizer aqui tiozão, que via o ambientalismo como um problema para o desenvolvimento. Isso aí é passado. Tem projetos ambientais, assim como projetos sociais, que são projetos que você nunca vai... Você não tem como eu pegar e falar assim, não é para ter uma creche. Cara, você precisa às vezes é um projeto social que não vai te dar lucro, e você precisa daquilo para a sociedade existir. Assim como vão ter projetos ambientais que vão precisar existir para que a gente consiga balancear justamente o que o João colocou, que é essa questão do fazer e não fazer a balança. Mas a sustentabilidade nos negócios, ela é o básico. Hoje você pensa que a sustentabilidade há 2 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu chegava numa indústria, eu conversava só com a pessoa do meio ambiente. Sim. Hoje, aí no máximo quem ia lá era a pessoa do marketing que falava, olha, a gente vai fazer esse material aqui para o meio ambiente, mas a gente vai aproveitar isso aqui para divulgar que a gente é verde, tá bom? Hoje, o cara do financeiro, ele quer saber quanto que ele vai economizar de energia, quanto que ele vai deixar de pagar de resíduo, quanto que ele vai deixar de sustentabilidade, isso. Você consegue trazer a sustentabilidade para redução de custo, para ampliação de novas receitas. Se você souber desenvolver um projeto inteligente, você faz o que a Bemol está fazendo. Hoje o funcionário dela usa a energia solar da fazenda dela. Enfim, tem uma série de coisas que você consegue estar desenvolvendo de maneira inteligente. E eu acho que essa barreira está começando a ser quebrada. Por quê? Porque o banco está oferecendo uma linha de crédito mais barata para um supermercado que queira botar algo sustentável se eu for subir hoje um supermercado puro, tradicional, como o de antigamente, e eu chegar no Banco da Amazônia e falar, olha, eu vou subir um supermercado
ali na Paraíba, com 5 mil metros, assim assado. Tá bom, sua linha de crédito é 9% ao ano, o cara já fica feliz da vida. Se você subir o mesmo supermercado com um projeto sustentável, olha, eu vou usar só lâmpada de LED, eu vou ter aproveitamento de água da chuva, eu vou ter placa solar, eu vou ter uma série de coisas atreladas à minha obra que mostram sustentáveis. Esse mesmo crédito vai sair para você por uns 4 a 5%, e o prazo de leitura de aprovação cai de 90 dias para 45, porque ele tem um foco sustentável. Você consegue enxergar o quanto isso já está mudando? Isso, para mim, a maior mudança é no bolso. É quando as pessoas, de fato, começam a enxergar que o financeiro começa a se preocupar com o sustentável. Eu acho que é aí que a gente começa a vir para um novo... Eu acho que a gente vai viver daqui para frente, Michele, um capitalismo diferente. Eu acho que vem aí o capitalismo verde. A gente teve a Revolução Industrial, que mudou a maneira de enxergar o capital e de mudar, de fazer negócio, mas eu acho que agora a gente vive o capitalismo verde. Ele está muito ligado à Revolução 4.0, porque quando você joga mais máquina dentro de uma empresa, você precisa reduzir exatamente o que o João falou. Não basta só eu ter muito mais trator para eu colher no campo se eu não tiver uma redução de algum outro problema que eu causo, se eu não conseguir fazer uma contrapartida. E eu acho que o nosso agro ainda é um dos setores que mais tem pesquisado e buscado soluções verdes. A nossa indústria está muito mais atrás do que o agro, porque o agro é tão criminalizado no Brasil, e usam isso como um fator de desvalorização do nosso agro externamente. Na verdade, eu acho que hoje, usando os dados que o João colocou, a indústria prejudica o agronegócio no Brasil, porque esses números que crescem com o nosso PIB, às vezes a gente tem um crescimento no PIB na parte do agronegócio, e ele leva a culpa da indústria estar usando mais energia de carvão e poluindo mais. Então, eu acho que se a gente conseguir, inclusive, diminuir a emissão na indústria, o nosso agro vai valorizar bastante. Eu acho que a gente vai conseguir ter um agronegócio mais valorizado externamente. E até porque as pessoas esquecem que agronegócio não é só boi, não é só gado. Sim. Plantações, cultivos, né? Eu sou vegano agora, porque, enfim, né, sou contra o que o agro faz. Só que as plantas que você consome, os vegetais que você consome, também fazem parte desse universo. Então, cabe também a gente conversar mais, ser menos radical. E aí, Fernando, para a gente já caminhar aqui para a nossa reta final, quais as perspectivas para a Enforce tu enxergas, né, e para o mercado, para quem quer, de repente, entrar nesse ramo, seja com a reciclagem, seja com energia renovável? O que tu está enxergando aí, daqui para frente, de oportunidade? Muita gente, quando fala de reciclagem, eu vou falar de reciclagem aqui, que é uma coisa que acho que é a mais palpável do ponto de vista de qualquer pessoa, você pode começar a fazer a diferença hoje. E até criar um negócio muito rápido baseado na reciclagem. A gente está em setembro agora. Há 9 meses atrás, eu visitei uma associação de catadores, e quando eu cheguei lá, eu vi uma pilha de vidro lá. E eu perguntei da senhora que toma conta da associação por que daquela pilha de vidro. E ela virou para mim e falou assim: ninguém liga para vidro, ninguém recicla vidro no Amazonas. E ninguém tá nem aí para o vidro no norte do Brasil, não tem ninguém que cuida de vidro, ninguém quer saber de vidro, porque o vidro não vale a pena, enfim. Aí eu falei: mas por quê? Aí ela: não, porque a energia que você gasta para tratar o vidro é muito alta e a manutenção desses equipamentos é altíssima. Cheguei com aquilo ali na minha cabeça de pesquisador de Google, eu fiquei com aquilo ali me batendo, né? Eu falei: não pode. Cheguei e falei: vou ligar para as empresas que têm equipamento de tratamento de vidro no Brasil. Aí o equipamento mais barato do cara era um preço surreal, um payback mais longo do que para energia solar. 5 anos, 6 anos para ter um payback.
Eu falei, é por isso que ninguém trata vidro, né? E aí, cheguei, chamei meu time interno e falei, é o seguinte, a gente tem aqui um problema. A gente vai ter que tratar vidro aqui no Amazonas, gastando pouca energia e com manutenção barata. Aí ficou todo mundo me olhando. Eu falei, é sério, a gente vai fazer uma máquina que trata vidro e aí a gente fica dentro, nossa empresa fica dentro de uma metalúrgica, acho que se não a maior, uma das maiores metalúrgicas do norte do Brasil, fica dentro da Magalhães. E aí eu falei, ó, vou passear aqui na sucata do seu Magalhães e vou procurar alguma coisa aqui. E aí achei um compressor, aí eu fui pegando umas peças, pegando não sei o que, pegando ali. E falei, olha, a gente vai montar um equipamento assim, assim, assado, eu acho que vai dar certo. Aí a minha engenheira mecânica olhou para mim e falou assim, você acha que vai dar certo? Eu falei, desenha no sistema, eu quero que você faça ele assim, 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 assim. Aí meu engenheiro ambiental virou e falou assim, Fernando, mas vai dar uma poeira e tal. Eu falei, não, aí é um problema teu. Você vai ter que me ajudar a desenvolver algo assim. E a gente ligou a máquina e de primeira, a gente colocou uma garrafa de vidro e saiu areia. Areia em pó, mas aquela areia fininha, fininha, fininha. Aí eu falei, e aí? Qual era o problema para tratar isso aí? Energia? A gente conseguiu fazer um equipamento em 0,5 metro quadrado. Eu consigo tratar 1 tonelada por dia. Caraca! Com um motor de meio CV. Ou seja, com 2 placas solares, eu consigo tratar 1 tonelada de vidro. Eu não preciso nem gastar energia. E aí beleza. Foi uma publicação na rede social. Em 15 minutos me ligaram de São Paulo falando, olha, a gente quer fechar uma parceria com você. Manaus tem um problemão de lixo, não sei o que, de vidro. E aí o que acontece? Os grandes players do mercado nunca enxergaram o vidro como um bom negócio. Tem o forte do metal, tem o forte do plástico, e a gente nunca quis se meter com eles, porque assim, eu acredito, Michele, que você pode ser protagonista naquilo que você faz sem derrubar os outros, entendeu? Sim, lógico. E aí, quando eu vi esse problema do vidro, eu falei, caramba, isso é um oceano azul. Eu vou mergulhar aqui, que não tem uma gota de sangue. Ninguém quer. Já que ninguém quer, eu quero. E eu vou desenvolver. E a gente conseguiu desenvolver. A gente fez o primeiro protótipo, foi o robô do Star Wars. Aquele robozinho, como é o nome dele? Acho que é... R2D2 ou C3PO? O C3PO. A gente fez ele é igualzinho aqui, ele é bem bonitinho. E aí, assim, comercialmente falando, ele não era viável. E aí a gente pegou, desenvolveu, sentou, conversou e chegou num equipamento ainda menor, todo bonitinho, todo fechadinho na madeira. E eu consigo ter esse equipamento dentro de um bar. Se você passar na Ponta Negra, num bar que tem, sei lá, se você passar em um bar, qualquer bar que tenha um volume muito grande de pessoas, você vai ver que no dia seguinte tem uma montoeira de garrafa long neck. Porque você não tem o que fazer com essa garrafa long neck. Então a nossa ideia hoje eu ter um equipamento extremamente compacto e viável para que eu consiga botar dentro desses ambientes e tirar só a areia de lá. Qualquer pessoa pode operar esse equipamento. Então a gente está desenvolvendo um novo negócio. Então o que eu espero para a Enforce ainda em 2021 e 2022 é que a gente seja protagonista ainda em 2021 a nível Manaus, e em 2022 a gente quer ser protagonista a nível Brasil em tratamento de resíduo in loco, né? Nas nossas tecnologias direto no cliente. Você vai fechar a cadeia onde ela está ali, você vai conseguir tratar o resíduo onde ele acontece ali, onde ele é criado. Então, é o feito melhor do que o perfeito. A gente ainda não tem aqui como destinar essa areia. Essa areia, se eu tivesse uma indústria de vidro aqui, ela voltava 100%, porque o vidro é o único material que é 100% reciclável. Sim. Ela voltava 100% ela virava vidro de novo. Uma garrafa consegue virar uma garrafa integralmente, porque eu tenho literalmente a matéria-prima, ela era areia, virou vidro, virou areia de novo. A gente consegue fazer esse fechamento. Se a gente tivesse aqui uma usina de vidro, a gente conseguiria voltar ela a ser vidro, mas eu consigo colocar ela em tinta, a tinta refletiva, eu consigo colocar ela na usina de asfalto, ela pode substituir a areia que hoje é dragada do rio, que também é dragada de forma irregular. Então a gente consegue, de fato, fechar a cadeia
e fazer acontecer. Eu acho que o que eu espero para a Enforce, espero para Manaus, espero para o Brasil, é que a gente consiga passar para as empresas, para as pessoas, a importância de se valorizar o seu resíduo e de se destinar ele da maneira correta. Eu acho que isso é o básico que a gente precisa. Com isso, a gente vai reduzir muito também, é automático a redução de questões energéticas, porque hoje a gente se gasta muito para fazer alguns processos de criação. Você, um plástico do zero, ele gasta muito mais do que um plástico reciclado, o vidro do zero gasta muito mais do que um vidro reciclado. Enfim, a gente tem uma oportunidade muito grande de mudar o nosso Brasil e a gente vive um momento num cenário global do qual a gente nunca teve a oportunidade que a gente tem hoje. Quando eu falo disso, poucas pessoas sabem, mas a China, hoje, ela está caminhando para ser o país mais rico do mundo. A previsão é que em 2023 ela seja o país mais rico do mundo. E aí eu te faço uma pergunta, Michelle. Ela é um país de primeiro mundo? Não, um país de desenvolvimento. Sabe por quê? Poluição. Pois é. Eu que o então, digo, assim, filho. Então, assim, você não basta você... É aquela história, não basta você ser rico. Você precisa começar a fazer a diferença internamente. E aí eu vejo um monte de gente criticando a China. Porque a China é isso, a China é aquilo. A China é isso, a China é aquilo. A China hoje é o país que mais desenvolve energia sustentável no mundo. É o país mais preocupado na corrida por novas tecnologias. É o país que mais energiza a frota de mobilidade. É o país que mais troca os veículos a combustão por veículos elétricos em quantidade, não em percentual. A gente também tem que entender que eles têm um volume muito maior do que a Alemanha, mas a China está correndo atrás. E o Brasil não está correndo atrás. O Brasil parece estar correndo contra. A gente vê a gasolina aí batendo R$6 e ninguém pensa em trocar o carro para um carro elétrico. Pelo contrário, o governo ainda sobretaxa o carro elétrico. Eu vou te falar, se você pegar o cenário de São Paulo, você já percebeu a quantidade de carro elétrico e híbrido que tem em São Paulo? Sabe por quê? Por quê? Quem tem carro elétrico na cidade de São Paulo não participa do rodízio. Ah, sim, verdade. E não paga IPVA. Verdade. Então, assim, a cidade de São Paulo, junto com o estado de São Paulo, já estão enxergando a mudança. E aí volta uma reflexão a nível governamental. Qual é a maior receita do estado do Amazonas hoje? ICMS de gasolina. Se o estado não souber se reinventar, ele não vai deixar nunca a tecnologia do carro elétrico entrar aqui. Por quê? Porque ele mama na teta do combustível fóssil. Então, a gente faz um paralelo, né, Fernando? Porque várias montadoras já anunciaram que a partir de 2035, se eu não me engano, 2030 ou 2035? Não, 25. Várias já anunciaram que vão deixar de fabricar carro, né, com combustível fóssil. A Volvo, a partir de 2022, não fabrica nenhum carro que não seja, no mínimo, híbrido. Até 2025, 100% elétrico. Audi, até 2025, 100% elétrico. Então, a gente está falando aqui, 2025 é um piscar de olhos. Quando a gente vê, já aconteceu. E aí a gente começa a ver aqui supermercado, shopping, todo mundo colocando... tem condomínio na Ponta Negra que já está disponibilizando para o condômino colocar a vaga para carregar carro elétrico na garagem. Isso vai ser um novo... Não adianta, vai mudar. E aí você vai ter uma nova cadeia de empregos, e é isso que é legal. A indústria 4.0, até no carro, essa revolução, ela gera muito emprego também. Uma pena que a gente não tenha a quantidade de nível técnico suficiente para atender essa demanda. Eu acho que vai ser outra carência aí. A gente vê muito isso no mercado de energia, viu, Michelle? Você que é uma pessoa que... você sabe que eu te admiro muito como empresária, como mãe e como mulher também, porque eu sou pai de 2 meninas. E mulheres que se destacam, mulheres que sabem se portar e sabem fazer a diferença,
a gente quer que cada vez mais cresça e sirva de exemplo para que as minhas filhas e para que outras meninas não queiram ser só donas de casa, ou se quiserem ser só donas de casa, que sejam as melhores donas de casa, mas se elas quiserem ser CEO, se elas quiserem ser gerentes, se elas quiserem ser donas do próprio negócio, que elas sejam e que elas não sejam marginalizadas ou criminalizadas ou o que for, que elas não fiquem atrás. Eu falo muito para as minhas filhas e eu falo muito para minha mulher. Vocês só não dominaram o mundo porque vocês não se entendem entre vocês. Mas vocês são muito melhores que a gente. Se vocês não tivessem a fofoca, essas coisas que vocês têm, vocês já tinham engolido a gente há muito tempo. Mas é isso, eu acho que o que eu quero para a Enforce, o que eu quero que a gente quer para Manaus, para o Brasil, é que a gente saiba, que a gente possa aproveitar essas oportunidades, esse momento tão ímpar, para construir não só um Brasil mais forte economicamente, mas um Brasil mais sustentável, né? Cada vez com a economia mais forte, cada vez mais ecologicamente correto e cada vez mais socialmente justo. Eu acho que é isso que faz a diferença na vida das pessoas, é isso que a gente consegue começar a ser mais feliz também. Eu acho que a felicidade ela está muito ligada também à qualidade de vida. Quando as pessoas passam e veem, nem que seja uma calçada pintada, enfim, aquela teoria da janela quebrada. Se você começa a ver que não tem lixo, você fica constrangido de jogar o lixo pela janela. Se você passa por uma rua que está cheia de lixo, você facilmente joga um papel de bala para fora do carro. Mas se tudo tiver limpinho, você se constrange, entendeu? Eu acho que isso também... a gente não pode só culpar os políticos. A culpa ela vem muito de dentro de casa. Se a gente não trata o nosso lixo, se eu não separo o meu lixo em casa... e também é aquela coisa, não basta só separar, porque depois a coleta pública vai juntar, mas é buscar uma solução para isso. E aí fica também uma dica para os ouvintes. Hoje você tem os PEVs, que estão em vários pontos de entrega voluntária, onde você consegue destinar o seu resíduo que a prefeitura não recolhe. E, se Deus quiser, a Enforce também está trazendo uma novidade aí para os próximos meses, que é também digitalizar esses PEVs e transformar isso num cashback, por que não? Para que as pessoas possam colocar os seus resíduos e trocar por dinheiro, por benefícios. Eu acho que isso faz parte também da valorização do resíduo. Pois é, né? Eu acho que assim, de tudo, o mais importante é a gente entender que assim, não é à toa que essa questão de ESG está em pauta, está na moda, né? Assim, a gente está realmente arriscando a existência do mundo como a gente tem o mundo hoje. E é por isso que os países estão se movimentando, né? Ninguém está se movimentando à toa porque é bonito emitir menos CO2. A gente realmente precisa disso, porque senão daqui 50 anos a gente vai estar numa situação muito ruim no mundo inteiro. E é por isso que está todo mundo fazendo esse movimento. A gente tem que aproveitar esse movimento para gerar mais consciência, né? E isso, como está todo mundo unido nisso, essa consciência vai estar surgindo. Já está surgindo nos bancos, as montadoras já estão se mobilizando, a gente está falando em trocar a matriz energética, né? Depender menos do óleo e dos derivados e começar a depender de outras fontes. E tudo isso vai culminar num movimento global. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente ver empreendedores aí, né, como o Fernando e como outras pessoas, que vão aproveitar essa oportunidade e ajudar a alavancar esse movimento, né? A gente precisa de empreendedores, inventores, inovadores que estejam tomando as rédeas disso, ajudando a conscientizar a população, ajudando a conscientizar o governo, mas principalmente gerando negócios sustentáveis, né? gerando receita através de ações pró-ambiente, né? E você vê, né? O Fernando deu vários exemplos aqui hoje, né? De coisas simples que você falou, pô, não tem reciclagem de vidro em Manaus, e ninguém nem sabe disso, né? Ninguém nem parou para olhar, né? E a Enforce tem se posicionado não com um produto, mas com vários produtos. E a gente está falando de uma empresa pequena numa cidade como Manaus, entendeu? Assim, tem muita oportunidade por aí, tem muitos oceanos azuis para serem desbravados.
Basta ter vontade, gente. Isso. E só uma coisa que me preocupa muito, sabe, João? Eu costumo conversar muito e falar muito sobre um posicionamento em relação ao ESG. A gente vive hoje num mundo, não digo nem no Brasil, tá? A gente vive hoje num mundo muito polarizado, onde as pessoas ou elas são de direita ou elas são de esquerda. E o ESG, eu costumo dizer que ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele é a placa siga em frente, tá? Com certeza. Continue reto. Exatamente. Porque quando você vai para o esquerdista extremo, esse cara não admite que uma empresa se desenvolva sustentável. Ele quer que seja só o ambientalismo. E quando você vai para um direita extrema, você não está nem aí para o ambiente, você está aí só para o dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que mostrar, e é isso que eu acho que a gente tem que buscar, mostrar, despolitizar o ESG e falar, gente, aqui a gente não está falando de direita ou esquerda. Aqui é a placa siga em frente. Não tem como você dobrar para lá ou para cá. Ou você vai reto, ou as coisas vão desandar. Não tem jeito. Nem muito para cá, nem muito para lá, não vai dar certo. Tem que ser para o meio. E o meio é justamente isso. É a questão social, é a questão econômica. As pessoas com fome, elas não estão nem aí. Elas vão derrubar árvore, elas vão atrás de ouro de maneira irregular. O cara, se ele tem um trabalho justo, se ele tem se sente socialmente integrado, dificilmente ele vai ser corrompido pelo crime organizado para fazer algo que não seja legal, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante, um trabalho muito pesado que eu tenho tentado fazer justamente essa questão de despolitizar o ESG. Isso é muito sério, porque a gente vê, todo movimento que a gente vê hoje é muito extremista. E isso me assusta, porque a gente está vivendo num mundo extremamente polarizado e é o momento mais ideal para o ESG por tudo que está acontecendo. A gente viu que em 3 meses, 4, 5 meses de pandemia, voltou a ter golfinho em Veneza. O mundo não precisa a gente não precisa parar uma eternidade para que o mundo se recupere. A gente conseguir fazer menos, a Terra tem uma capacidade de se reciclar também muito rápida. Então, o menos que a gente faz já ajuda bastante. Mas vamos despolitizar isso, vamos trazer isso para a realidade social e econômica. Eu acho que isso é o ponto-chave para que a gente consiga ter sucesso nesse novo caminho. Obrigado demais assim, por vocês me darem a possibilidade de conversar com os ouvintes de vocês, por poder falar um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu trabalho e daquilo que eu acredito muito, não só por eu trabalhar com isso, mas por eu acreditar que eu posso deixar o mundo melhor para as minhas Marias, entendeu? Essa que é a questão, como é que a gente contribui para o mundo, né? E, Fernando, como é que as pessoas te acham? Bom, o meu Instagram é Fernando Lindoso. Lá você vai conseguir se conectar com a Enforce, que o da Enforce também é INNForce. A gente tem um site que é enforce.tech. Nosso site está passando por uma reformulação. A gente está buscando aí uma nova identidade. A gente já fez algumas mudanças. E quem tiver interesse no meu Instagram, me chama no Instagram, a gente combina, pode marcar um café. Quem quiser conhecer as tecnologias, vai ser um prazer receber vocês aqui. A gente está correndo com uma agenda bem agitada agora. Voltaram as reuniões presenciais fora de Manaus, voltaram a abrir as fronteiras. Então a gente tem uma expectativa muito grande de que tanto nos próximos meses receber pessoas do Brasil e de fora para serem parceiros comerciais, quanto investidores. Quem quiser investir também na Enforce, a gente também está numa fase de captação de recursos. Pessoal, fica a dica. Fica a dica que quem quiser investir em ESG tá em alta na bolsa aí. Dá para entrar antes de um IPO aí, quem sabe. Boa, isso. Fernando. Brigadão pela participação. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Espero que tenha sido
bastante edificante para você, usando uma palavra bonita. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já nos segue nas redes sociais? Não segue? Então vai lá, poxa, @manausdigital.br, fala com a gente, diz o que você está achando, faz sugestões. A gente quer te ouvir porque, afinal, a gente só existe porque você está aqui nos prestigiando, né não, João? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um programa. O tema de hoje foi excelente. Fernando, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Pessoal, olhem lá o site da Enforce, os vídeos dos produtos são fantásticos. Tá? É um negócio, né, bem inovador. Vale muito a pena olhar, contribuir aí com a missão do Fernando, que é a missão de todos nós, de deixar, né, um mundo melhor para os nossos filhos. Se você ainda não assina no seu player favorito de podcast o Manaus Digital, é muito simples, você pode assinar e receber as atualizações, receber as notificações sempre que a gente tiver um episódio novo com convidados interessantes como o Fernando para você. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.